Olá, sejam bem-vindos ao podcast Bem Me Quero. Eu sou a Liliana, diretora técnica da Clínica Bistúdio, e tenho comigo a Joana Paes, psicóloga clínica da nossa equipa. Hoje trazemos mais um episódio da série Parentalidade às Claras, um espaço de conversas honestas sobre viver e cuidar a parentalidade. Aqui vamos falar de maternidade real, identidade e dos desafios muitas vezes invisíveis que surgem quando nasce um filho. Temos falado ao longo dos últimos episódios sobre a transição de identidade, o cuidar do corpo, a alimentação e o papel dos profissionais que acompanham as famílias. Hoje queremos olhar para a maternidade a partir de outra perspectiva, a realização pessoal. Por isso, hoje vamos falar da sensação que muitas mães conhecem: amar profundamente os filhos e, simultaneamente, sentir vontade de continuar a crescer, criar, estudar, trabalhar e realizar-se. A nossa convidada de hoje é a Dulce, mãe de uma menina, a Annalise, que tem conciliado os desafios da vida familiar com uma filha pequena com uma licenciatura. A Dulce vai nos ajudar a refletir sobre o que acontece quando sentimos que precisamos de investir em nós. Por isso, Dulce, muito bem-vinda ao nosso podcast. E o tema de hoje é a realização pessoal, e eu conheço-te porque trabalhei contigo durante o pré-parto e um bocadinho ali depois na parte do pós-parto, e acho que eras a convidada ideal para nos falar um bocadinho sobre isso. A primeira coisa que eu gostava que tu falasses um bocadinho era o que é que te motivou, não é? Neste momento tens a Alice, que tem 4 anos, e decidiste há algum tempo terminar uma licenciatura que tinhas iniciado, mas que não tinhas terminado, estou certa? Sim. O que é que te levou nós já falámos um bocadinho sobre isso lá atrás, não é? Mas o que é que te levou a quereres fazer uma licenciatura enquanto estavas nesta parte do pós-parto? De como é que foi conciliar isto tudo, não é, na tua rotina? Certo. A primeira resposta que eu normalmente dou é, ou a pergunta que faço é: se te perguntarem, tens alguma coisa ou deixaste alguma coisa por fazer, esta é a minha base. E ao longo dos anos, acabar a licenciatura era algo que estava aqui que eu queria fazer, por realização pessoal, não por ter a licenciatura ou o canudo por motivos profissionais. Enquanto estive imigrada, ponderei, mas os custos eram mesmo muito elevados, então nem sequer saiu logo da equação. Quando voltei para Portugal, devido ao Covid, tomei 2 decisões, que foi ser mãe e logo depois da Alice nascer, ali no primeiro ano, decidi que queria voltar a estudar. Hum, o timing foi ou aconteceu porque eu sabia que queria ser uma mãe presente e era um investimento que valia fazer agora para poder acompanhar a Alice quando ela começasse o seu percurso escolar. Então, surgiu um bocadinho a decisão de começar e voltar, por aí. Foi um desafio, não sabia bem para o que ia, porque eram mais de 10 anos sem estudar, a tempo integral. Uhum. Então foi um caminho que está a ser um caminho intenso ainda, mas já a chegar a uma reta final. Quando tu tiveste que, não é, quando pensaste assim: "Olha, eu quero ser uma mãe presente e para isso vou fazer, vou voltar a estudar também", o que é que tu como é que tu organizaste a tua rotina, não é? Porque nós temos vindo a falar muito sobre os desafios do pós-parto e de criar uma nova rotina, e de nós temos um filho pequeno e de cuidar e de assumir aquele outro papel, um papel muito grande da nossa vida, que é ser mãe. Como é que foi para ti tu conciliares estes papéis todos e acrescentares um outro papel de estudante? Eu costumo dizer que eu não estou bem quieta, mas o que me motivou mais a tomar a decisão e a arriscar para ver se ia funcionar foi quando eu voltei ao trabalho. Eu não me sentia completa, faltava ali qualquer coisinha, mas o trabalho onde eu estou neste momento sempre me foi dito que não havia espaço para crescimento profissional. E eu estava em paz com isso. Só que das 9 às 5, em modo automático, em piloto, como quem não estou a crescer de jeito nenhum, eu tenho que fazer render o meu tempo porque a cabeça não ia. Precisava de mais, precisava de outro estímulo. Era só trabalho, casa, casa, trabalho, Alice e faltava aqui qualquer coisa. Comecei a pesquisar, surgiu então a hipótese de fazer o reingresso na terceira fase. Na terceira fase, eu submeti os papéis, entrei, falei com o Ricardo, falei com o meu manager, tive apoio a 1000% dos dois e só fui. Mas a logística aqui vem sim com um trabalho de equipa e de boa comunicação, que é a base de tudo. Sim, nós também já tínhamos falado, até é engraçado porque a parte do papel de equipa, não é? O Ricardo, que é o teu marido, para quem nos está a ouvir, o que é que
Qual é que tu achas que foi o papel dele neste porque já me disseste que ele te motivou logo, não Sim. é? Ou seja, que foi um grande impulsionador Sim. mas como é que isso se traduziu depois em termos práticos? Não se traduziu, ainda se traduz. Pois é. Lá está, como eu dizia, eu não sabia o que me esperava, não tinha noção o quão intenso ia ser trabalhar das 9 às 6, das 6 às 11 estar na faculdade e de repente tens 2 testes, 2 trabalhos do grupo de pessoas que não conheces de lado nenhum, uma geração mais nova a adaptar novamente. Muito difícil, mas o Ricardo disse: "Se é isto que queres, começa, garanto só que acabas". E não houve hipótese aqui a meio, houve muita vontade de desistir sim, pela intensidade das coisas, de repente eu já não estou tão presente em casa, o Ricardo assume um papel de: "Ok, eu vou buscar a Alice, eu vou levar a Alice, eu vou às compras, eu os ajudo com a limpeza, eu faço as listas, é preciso arrumar roupa, é preciso tratar de tudo", e eu estou a dar pequenas ajudas. Fisicamente às vezes estou em casa, mas mentalmente estou: "Ok, tenho deadlines para cumprir". E isso também me afastou um bocadinho de estar presente em casa. Ele diz muitas vezes: "Tu estás, mas não estás", e tens que saber desligar um bocadinho, e eu nem sempre tive esse equilíbrio de desligar um bocadinho, mesmo estando fisicamente em casa, reconheço isso. Uhum. E há aqui uma coisa interessante e eu gostava de questionar, porque ainda há pouco dizia que o Ricardo, o seu marido, dizia: se é isto que queres, então força, eu apoio-te. E o que é isto? Se é isto que queres? Ou seja, falamos de algo que já vem antes da maternidade, falamos de sonhos, falamos de o que é que de alguma forma a maternidade trouxe e levou, e aquilo que permaneceu, permanece como que é isto que queres? É algo que vem de realização? Realização pessoal. Eu quando deixei os estudos na altura foi, eu tive que escolher, eu já trabalhava a tempo inteiro e aqui foi uma equação entre o dinheiro e os estudos. Eu não dava tanta importância aos estudos, mas também não sabia que ia ser uma lacuna na minha vida e que ia estar aqui no meu subconsciente durante tanto tempo. O curso em si na altura não foi, entrei porque era a média mais baixa, mas ao longo da minha carreira e do meu percurso, a comunicação começou a estar muito presente em todas as áreas em que eu me fui debatendo e aparecendo. E isto da realização, eu queria saber qual era a sensação e qual era o propósito de terminar os estudos. Muitas vezes, ou melhor, eu iniciei os estudos por pressão do meu pai, que dizia que eu tinha que estudar, e do outro lado tinha a minha mãe que dizia: tu tens que trabalhar. E eu não consegui ter o melhor dos dois mundos, mas eu não sabia porque é que internamente estava aqui. Vai, vai, vai. Lá está, houve um impedimento financeiro quando estava em Londres e não o fiz, mas aqui já não havia esse impedimento. Se não havia, então porque é que eu não vou tentar? Se eu tenho todas as competências e capacidades para o conseguir e suporte, eu tinha que ir. E o curso em si, em comunicação, neste momento faz todo sentido. É uma área que eu gosto, é uma área que eu uso todos os dias. Muitas vezes acho que não se entende o significado da palavra comunicação porque é tão abrangente Uhum. e não se sabe ou não temos recursos para aplicar de maneira certa, mas eu cá ainda acredito que há mais alguma coisa para mim e por isso é que eu tenho que estar a seguir este caminho. E isto é o concluir e perceber porquê. Eu ainda não sei porquê, qual é a porta que está lá à minha frente, mas eu sei que alguma coisa está para vir de bom com isto tudo. E no fundo o que é que a maternidade te trouxe? Ou seja, porque no fundo há aqui algumas mudanças em ser mãe, em ter uma pequena Alice, deve ter levado certamente aqui a algumas, permaneceu o sonho de estudar e ingressar e continuar, ingressar na faculdade e continuar e concluir os estudos, deve ter levado certamente aqui algumas coisas, mas também trouxe no fundo algo que deve acrescentar esta realização. Podes partilhar connosco? Levar, eu acho que não levou, porque eu continuo a ser adulce e muitas vezes eu uso a palavra egoísmo. Eu, daquilo que ia vendo e ouvindo sobre maternidade, ouvia muito que as pessoas se anulavam, que não faziam o que gostavam, que deixavam de fazer hobbies, que deixavam de ter tempo. Hum, Honestamente, eu sentia um pouquinho sim, mas não se calhar como eu achava, segundo aquilo que eu via. Portanto, levar eu não acredito que levou. Trazer, sim, sinto-me uma pessoa mais completa de um pequeno ser. Não houve aqui grandes exigências no ser mãe. O que havia sim entre mim e o Ricardo, ponto comum, é sabíamos que havia, ou melhor, víamos os dois de pais separados e sabíamos que havia erros, que não são erros, mas eram os recursos que os nossos pais tinham, que nós não queríamos cometer. Daí usarmos muitas vezes a palavra ser presente, estar disponível emocionalmente, que se calhar foram coisas que nós não sentimos ou não tivemos. Tentar não E repetir sim, os padrões, não sim, é?
sim, foi um bocadinho por aí. Mas eu acho que é engraçado, porque, por exemplo, o estar presente emocionalmente e estar lá para a Alice, grande parte também vai de estares presente para ti primeiro, não é? Ou seja, eh, por isso é que quando utilizaste a palavra egoísmo foi logo a primeira coisa que me veio à mente, porque não acho que seja um egoísmo, não é? Sim. Eu acho que é o perceber que eu para conseguir cuidar bem e se calhar mudar um bocadinho os padrões, também tenho que me sentir bem comigo, tenho que sentir as diferentes valências da minha vida equilibradas para conseguir depois mostrar isto à minha filha e transitar e conseguir educá-la de uma forma mais positiva, né? É importante haver sempre, ou seja, se olharmos para os pais e para os bebés e para as crianças, vamos ver nos pais os modelos, vamos ver nos pais as figuras de vinculação principal, não é? E é neles que vamos buscar a segurança para depois continuarmos a explorar o mundo e crescermos e nos desenvolvermos. E é importante que esses pais também estejam em equilíbrio, por isso a Dulcinda há pouco dizia, isto falei com o meu marido, que é estarmos presentes, ou seja, não cometermos se calhar o mesmo erro que possam ter cometido connosco, vamos quebrar aqui alguns padrões familiares. E esta consciência de que fazer diferente tem que ser de dentro para fora, ou seja, de dentro tem que estar equilibrada, tem que ter os meus papéis, não é? O papel de ser mãe não vai anular os outros, vai simplesmente complementar os outros ou vai se integrar juntamente com os outros. E aqui é importante termos esta consciência de que eu tenho que estar presente também para mim, fazer as minhas coisas, desenvolver-me, empoderar-me, cuidar-me, para que depois aquele ser tão pequenino que precisa de mim e do meu cuidado também me consiga ver como modelo e consiga aprender comigo. Por isso é muito. A escolha de me colocar em primeiro lugar para depois poder estar bem para os outros é essencial. Acho que é a base de tudo. E foi para ti, eu conheço a Dulce, pronto, para quem nos está a ouvir, eu já conheço a Dulce há alguns anos, não é? Porque foi o pré-parto da Alice que tem 4, portanto, e eu sempre te vi, Dulce, como uma pessoa muito não é muito resolvida, ou seja, de saberes exatamente o que queres, o que não queres estimular, o que queres estimular, e o facto não me admira muito a decisão que tomaste, não é? Porque eu sabia que se fosse uma coisa que tu sentisses que querias, ias acabar por lutar por aquilo. Mas achas que foi fácil, nesta altura da maternidade, tomares essa decisão, tendo em consideração depois também todas as opiniões externas de outras pessoas? Sentiste de alguma forma que se calhar as pessoas não te estavam, tirando o Ricardo, que já vimos que sim, mas que se calhar o meio social não estava assim tão preparado para te apoiar nesta decisão? No meu caso particular, não muito, não vou claro que ouvi "E agora com quem é que vai ficar a tua filha? Vai ficar tanto tempo com o pai e não vai estar tão presente como dizes que queres estar". Hã, mas honestamente também se calhar porque eu pus essa barreira de independentemente de se eu vir não me vai afetar, por isso acho na minha percepção que não senti, muito isso e lá está, o timing, foi nosso, foi escolhido por nós, foi conversado, por exemplo, com as avós que questionaram muito e dentro das consequências, porque também há consequências, eu preferi corrê-las agora do que se calhar daqui a 3 anos. Uhum. E quais é que são as consequências? O que é que tu achas que foi? A consequência é, neste momento eu sinto que, claro que a Alice é muito apegada ao Ricardo e ela tem consciência que se ela ficar há dias em que nós não nos vemos, eu vou-lhe dar o beijinho, ela está a dormir e eu vou trabalhar e ela ainda está a dormir, se for o Ricardo a levar, portanto, às vezes acontece haver um período de com a 24, 36 horas sem nos vermos, e ela sente. Ela quando me vê a primeira reação dela é: "Não quero conversa contigo", quase que parece os nossos gatos quando vamos de férias. "Não quero conversa contigo", e muitas vezes eu: "Ok", eu ajoelho-me e dá-me um abraço e um beijinho. E outras vezes digo: "Ok, respeito o teu espaço e quando quiseres vens ter comigo". Isso é uma consequência. E não vou mentir que há alturas em que se calhar eu também preciso do afeto dela e ela não está para aí virada, por assim dizer, e com razão, na razão dela, que eu sinto, não vou dizer que não sinto. E nos primeiros tempos lembro-me de perguntar ao Ricardo: "Olha, achas que é mesmo este caminho que eu devo fazer a tempo integral? Se calhar devo abrandar um bocadinho, porque ela vai sentir". Questionei algumas vezes, não muitas: "Achas que estou a ser uma má mãe por esta minha escolha?" E o Ricardo sempre me disse: "Não, está tudo certo. Quando puderes, tenta estar mais disponível".
tenta estar ali, brinca com ela. Porque também há outro lado, ok, isto estar presente quando há um cansaço acumulado, um stress acumulado, tu não consegues ter disponibilidade para brincar. Mas também está tudo certo não queres brincar, porque nós achamos que só o brincar com aquilo que as crianças querem é que é o certo, ou que é o que precisam naquele momento. Mas há outras formas de dar atenção. Pode ser o lavar a louça, se ela gostar de, pode ser vamos arrumar um tupperware, porque ela gosta de estar na cozinha comigo. Hum, e aí sim, foi um exercício que aquilo que eu considerava a rotina de tenho que arrumar uma cozinha muito rápido, de repente tenho que o incluir porque ela gosta daquele bocadinho. E eu saio daquele preconceito de que o brincar tem que ser com os brinquedos dela naquilo que ela quer. Então há que fazer aqui um bocadinho esta Isto é muito ginástica. importante. Isto é muito importante, porque tem aqui várias diretrizes, que é não só reconhecer os próprios limites de eu estou exausta, se calhar não consigo estar presente na brincadeira dela como ela gostaria que eu estivesse, mas também aqui desvincular-se de alguns preconceitos, não é? De que brincar tem que ser só com a casinha das bonecas ou com os carrinhos ou com a casinha, mas também incluí-la também já numa dinâmica, ou seja, na minha dinâmica e que o momento em que estejamos juntas seja primordial, ou seja, não é o típico brincar, mas também pode ser e o tempo de qualidade, porque isto é muito interessante, que é o reconhecimento dos próprios limites e conjugado com esta questão da realização pessoal, parece que atenua aqui um bocadinho, não é? Mas não aconteceu de forma natural este reconhecer, porque chegou ali um ponto em que eu já fisicamente já estava a atingir a exaustão, demoro muito tempo a pedir ajuda, mas peço. E aqui neste caso a minha ajuda foi a minha psicóloga. E agora estou com ela mais frequentemente porque não consigo gerir tanto tempo sozinha e acaba por ser o meu porto seguro quando a minha ansiedade está em níveis muito altos. Ela ajuda-me a pôr as coisas noutra perspectiva que em casal a gente não consegue tão rápido. Uma coisa que se calhar demora 5 minutos a questionarmos e a desbloquear, e nós demoramos se calhar um dia, quando converso e tenho outra perspectiva exterior, conseguimos desbloquear. E a brincadeira com a Alice, eu estava a senti-la quase como uma pressão de ter que brincar, porque é algo natural para o pai, e ele gosta, ele tem essa disponibilidade de pintar, da plasticina, o de dançar, ele tem essa predisposição natural e eu não. E eu quase que me forçava a fazer aquilo. E quando conversei isso foi desbloqueado, o estar na cozinha comigo passou a ser algo natural e não rotina. E isso é um trabalho de desconstrução de algumas coisas que nós temos como certas na maternidade, não é? Ou seja, desconstruir o termo maternidade, o que é ser mãe, o que é ser pai, quais são os papéis da mãe, os papéis do pai. Essa desconstrução é interessante, não é? Perceber que, ok, há aqui um elemento do casal que se calhar tem mais predisposição para interagir de uma determinada forma e um elemento do casal que tem uma predisposição para interagir de uma ou outra forma. Houve aqui mais alguma coisa durante este processo de ser mãe que tu tiveste que desconstruir, que era uma ideia pré-concebida tua, que é nossa enquanto sociedade, sobre o que é ser mãe, para além dessa? Hum, eu acho que me consegui desassociar muito da expectativa que eu tinha criado inicialmente. Não sei se na altura cheguei a partilhar contigo, mas na fase final da minha gravidez eu vivi num mundo do medo, mas um medo muito intenso, do parto, de como é que ia ser. O antes, sim. Assim que a Alice nasceu, não sei se foi de uma forma natural ou porque acontece, essa expectativa, essa exigência, desapareceu. Nós começámos a viver dia a dia, Uhum. a aprender o que acontece. Cada sorriso era uma descoberta, dentro cada dor, tínhamos que decifrar o que aquilo era, cada choro era Mas já diferente. não tens muito tempo para Eh, antecipar depois dela nascer, não é? Exato, e é algo que eu vejo mesmo como muito positivo, e não comparando, mas comparando se calhar com amigos próximos que também têm filhos e que tiveram posturas diferentes e cada um tem a sua e nós respeitamos, a nossa, honestamente, eu acho que foi muito chill. Foi, e continua a ser. Nós não somos perfeitos, vamos continuar a aprender com os erros, não panicamos assim tanto como eu achava que iríamos. Acho que existe um equilíbrio quando o tema é Alice, educação da Alice e nós enquanto pais. Ok. Ou seja, vocês tentam também ter a partilha de discussão do que é que nós queremos fazer, tomar a decisão de nós, como é que nós queremos educar a Alice, como é que. Eu lembro-me, por exemplo, na gravidez, tu ouvias música clássica, não era? Ou seja, Sim, falhanço total aí. sim. Olha, Achas? a Alice gosta de
tudo menos música clássica. Contudo, eu acredito. Então ainda bem que eu não optei por essa. Não, mas eu acredito que a rotina que eu tive durante a gravidez cá ter influenciado alguma coisa no parto, que aquilo correu tudo muito bem, foi tudo muito calmo. A Alice é uma bebé calma, sempre dormiu a noite toda. Eu quero acreditar que aquilo influenciou de alguma forma. No entanto, eu tive que aceitar que ela tem a própria personalidade dela. Também não achava muita piada que ela vivesse num mundo cor-de-rosa e ela quer tudo que seja cor-de-rosa e brilhante e pronto, e eu tenho que aceitar. Dulce, é interessante que ainda há pouco falava sobre nós somos mais chill, se calhar não somos como alguns colegas, não é? Alguns casais que se calhar neste pós-parto, em vez de verem dia após dia, veem o futuro do pai durante para 5 ou 10 anos, não é? Como é sentir que somos ou estamos de forma diferente neste pós-parto, ou nesta maternidade, ou nesta É muito parentalidade? bom. Não trouxe aqui nenhum tipo de reflexão intrapessoal, no sentido de será que eu estou a fazer bem? Será que eu havia de estar mais preocupada? Não, não, porque houve ali se calhar uma fase inicial, se calhar o primeiro ano, que é mesmo de descoberta, que é nós não sabemos nada. Acho que também houve equilíbrio que, por exemplo, quando consultámos um médico, um pediatra, dizendo-nos que está tudo bem, e nós, ok, o nosso limite aí foi não ser extremista, porque os médicos não são Deus, se é que Deus existe, e isto continua a ser um trabalho de equipa. São pessoas que se formaram e que estudaram, e se alguma coisa estiver errada, vão-nos apontar, olha, se calhar não é este o caminho, e nós vamos ter que ouvir e seguir se calhar uma direção. Felizmente nunca tivemos grandes percalços, nem grandes sustos com a Alice, então por aí eu acho que nós levamos, ok, vamos vendo, ela vai crescendo, está tudo dentro do que é chamado o padrão normal, mesmo quando se fala, ai, que não me vem na cabeça, quando se mete a cabecinha, que, ai, isso não me vem o nome à cabeça, mas há uma medição que se faz Hum. que acho que muita gente leva isso ao extremismo, quando foi o percentil, e quando eu fui ler sobre isso, eu fiquei, ok, não me assustou, disseram que os valores estão normal, não me parece ser nada do outro mundo, porque é que eu vou exagerar aqui? Então não precisa, ela está a crescer bem, está a aumentar bem de peso, está dentro das médias, se está dentro das médias, seguimos. É o Mas, tipo, simplificar e o deixar ir aquilo que sim, no fundo não. sim. Ok. E achas que a tua estratégia, qual é a estratégia que vocês adotam os 2 para conseguir ter sempre esta tranquilidade, que não é sempre, Não eu é, sei, obviamente que não é sempre, não não é? é. Aquilo que nós estamos a dizer é o mais comum, mas que às vezes haverão certamente estratégias que vocês estabeleceram os 2 em casal para conseguirem manter alguma tranquilidade ao longo deste processo. A primeira de todas, mesmo antes da Alice nascer, foi que nós concordamos, ou tentar, nunca discutir à frente dela. E se tivéssemos opinião de terceiros que fossem chegados, tipo as avós ou alguém que a gente validasse a opinião, não discordar em frente à pessoa. Podemos trazer o assunto para casa e conversar e termos os nossos pontos de vista do que criar algum atrito sem refletirmos sobre um assunto. É das mais difíceis, mas posso dizer que funcionou. Eu acho isso muito difícil, eu falo logo. Não, às vezes. É fazer. Não, depende treino. sempre do tema. Claro, por exemplo. Por isso é que eu digo, a Dulce é espetacular. É assim, também uma das. Mas levamos não só com a Alice, mas mesmo enquanto casal, certo ou errado, não sei, mas funciona para nós. É que cada um de nós lida com o seu lado da família. Se houver, ambos sabemos mais ou menos como é que um pensa ou tem um ponto de vista sobre determinado assunto, por exemplo, o açúcar, que é um tema muito, muito sensível para alguns pais, para outros não. O açúcar foi algo que foi conversado que nós não queríamos que houvesse uma introdução logo ali a um ano, dois, porque muito de repente começa a ter muitas festinhas, porque de repente a avó acha que já é idade para um chupa-chupa, para um mini milk, para um bolinho assim inocente de pão de Deus que não tem nada, mas a criança não precisa. Especialmente quando tu trabalhas uma rotina de sono, um dia a dia, e tu sabes que aquilo vai influenciar se for um bocadinho mais tarde que o habitual. Não sou extremista nem sou radical nesse comportamento, mas sempre tive uma postura que se eu digo que não, o meu não tem que ser aceito. E isto foi válido para os dois lados. A minha mãe, quando houve um não, sabe que é um não. A mãe do Ricardo, quando houve um não, nem sempre o aceita, mas depois pensa ali um bocadinho e se esse não vier verbalizado de mim, ela ouve.
Uhum. mas tentamos que cada um gire às suas famílias para não haver tantos atritos, mas que os 2 estamos na mesma posição naquele momento, mesmo que nós tenhamos em concordância. E depois refletimos sobre o assunto. E isto implica, no fundo, várias conversas Sim. em casal sobre a educação e sobre estar aqui, no fundo, em sintonia relativamente a este tipo de premissas que adotam, não é, para a educação da Alice. E quando, por exemplo, ou seja, isto é uma pergunta assim um bocadinho mais à parte, que é porque é interessante perceberem, e para deixar também aqui as pessoas a refletir. E quando é o Ricardo a dizer que não, como é que a sua família reage? Respeita também? Respeita, a minha mãe respeita, claro que é uma geração diferente dizem que a nossa geração é a geração do amor, mas eu acho que os nossos pais é que é a geração do amor. Um não, um não a um netinho é Se quase calhar aprendemos com eles. a minha mãe fica ali a moer durante às vezes semanas e afasta-se, por exemplo, mas quando eu me apercebo, porque depois há uma separação. Aquilo que eu acho que não foi nada no momento, na cabeça da minha mãe pode ser todo um drama, toda uma tempestade que fica ali semanas. E só venho a saber a posterior. E quando conversamos sobre isso, quando ela consegue exteriorizar que não gostou do modo como foi dito, claro que eu também tento aqui ponderar para os 2 lados e dizer: "Olha, não tens que levar tão a peito, é só uma forma de testar do Ricardo, mas passou-te uma mensagem que é comum aos 2. Portanto, se ele te disse isso, eu vou validar no que diz respeito à Alice, podes não ter gostado do tom ou a forma como foi dita, mas se calhar foi precisa naquele momento." Uhum. Sentes que mudou muito a relação com os teus pais, com os teus sogros e depois vice-versa para o Ricardo também, depois de serem pais? Essa pergunta não era bem para mim, essa era uma pergunta para o Ricardo. Porque, eu sempre me mantive, assim, muito afastada da família. Ah, eu li que aprendi a dar amor à Alice. Portanto, a minha relação com ela em conseguir exteriorizar aquilo que eu sinto sem qualquer tipo de receio é com a Alice e com o Ricardo. Com os nossos pais, lá está, pais separados, que chamamos de tipo bolas de ping-pong, mais frios, mais distantes emocionalmente, isso não aconteceu. Portanto, a minha base de comparação é eu sempre fui uma pessoa muito mais fria para com os nossos pais. E isso não acontece em relação à Alice. Portanto, eu não sinto tanto essa diferença. E também creio que o Ricardo não tanto. Ele sempre foi próximo da mãe e continua a ser. A mãe dele também é muito presente e amava muito babada a mim também para com a Alice. E a dinâmica deles, os três, o núcleo deles, acho que não houve alteração. A dinâmica, por exemplo, da minha mãe e da Alice é uma dinâmica que nós as duas não temos. Também há muito amor visível entre a minha mãe e a Alice. E eu gosto de ver isso e tenho orgulho disso. E é a relação delas, mas não se traduz na minha. Uhum. E como é que foi para ti? Tu falavas no início de não querer repetir padrões, não é? E de tentar ser diferente com a Alice, não é? Só que acho que às vezes, não sei, aprender a expressar amor e carinho não é uma coisa fácil quando nós não temos tanto esse hábito de expressão, não é? Assim, não somos tão próximos. Como é que foi para ti aprenderes a fazer isso com a Alice? Olha, foi de forma natural, porque quando diz assim: "Olha, é muito verdade que não sentes o amor, assim, quando a criança nasce logo." Há coisas que se constroem, mas também lá está cansaço, tempo, adaptar. Tu sabes que é um instinto de proteção, mas amor, amor, eu acho que foi sentir se calhar a primeira noite em que eu deixei a Alice dormir na casa das avós. Eu tive saudades dela. E eu todos os dias, ou quase todos os dias, eu vou ao ouvido da Alice e digo: "Eu amo-te, eu gosto muito de ti", e sem qualquer problema. Quando eu ouço a Alice a dizer a primeira vez: "Eu amo-te", mesmo sem ela saber o significado total da palavra, o "eu gosto de ti", aquelas mãozinhas que ainda mal cabiam no meu pescoço todo, dão-me um abraço, isso eu não te consigo descrever, mas é a minha definição de amor dela para mim. Uhum. Muito E também da Dulce para ela, E não é? Dulce. Muito bem. E eu acho que agora é importante deixar aqui só uma mensagem final para todos e vou pedir à Dulce, no fundo, para me dizer o que é que não podemos esquecer quando falamos de parentalidade. Hum, que não há fórmulas perfeitas. Ser pai, mãe, pais, seja desejado ou não, com mais ou menos recursos, hum, não existe caminho perfeito, existe sim a vontade de querer ser melhor todos os dias. E mais uma vez, a comunicação e o trabalho de equipa fazem toda a diferença. É desgastante? É. Não sabemos tudo? Não. Mas para a nossa família, a comunicação é base. Funciona para um, funciona para os dois. Como é que nos vamos posicionar?
e falarmos sobre o que sentimos, porque muitas vezes nós continuamos a acumular só para não deitar para fora, e é preciso deitar para fora. E é preciso falar com os filhos também. Nós falamos muito, conversamos praticamente tudo com a Alice. E o Ricardo, uma das estratégias, dos hábitos que tem é, se a deixarmos em algum lado, dizemos, olha, eu vou ali e volto, mas volto mesmo porque vou, explica para onde vai, há uma necessidade de dizer para onde vamos. E, e é o que ele também diz, olha, eu digo porque me sinto bem assim. E quando refletimos, porque nós falamos no final do ano, ou quando temos uma crise, e ponderamos qual é o caminho que queremos ir, chegamos sempre à mesma conclusão. Não há fórmula perfeita. E ser pai é descobrir todos os dias um bocadinho mais de um novo ser que ainda está a crescer. E é muitas vezes tentarmos rever que já fomos daquele tamanho tão pequenino. Obrigada. Obrigada, Dulce. Obrigada, Sim, Deus. acho que foi uma conversa muito completa sobre o trabalho de equipa, principalmente, e sobre amor também. Esta última parte acho que foi muito bonita de nós percebermos que há diferentes formas de expressar amor. E há diferentes formas de nós amarmos um filho, de amarmos um pai, de amarmos o nosso companheiro ou o nosso parceiro. E é bonito nós também percebermos que quando há esse amor, a comunicação tem que lá estar também, não é? Ou seja, é mais fácil de expressarmos as nossas necessidades quando temos confiança e as dizemos também dentro de um largo do espectro do amor, não é? Por exemplo, eu sei que se calhar não gostaste muito daquilo que ele te disse, mas foi dito da forma como ele te disse, mas a mensagem foi validada por mim, ou seja, somos uma equipa e estamos a trabalhar os dois em equipa para isto. E acho que foi muito interessante perceber isso, por isso obrigada, Dulce. Obrigada. De uma conversa de realização pessoal, acabamos desta parte da expressão de amor e de carinho E da descoberta. e da descoberta porque é um processo. E acho também que a Dulce trouxe aqui uma coisa interessante, que é o confiar nos profissionais de saúde, confiar em nós e confiar no processo e que vamos conseguir lá chegar, não é? Intuitivamente, confiar na nossa intuição, É isso. não é? Também, É ou isso. seja, juntar isto tudo num bolo. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.